para mais uma conversa alargada e desta vez, estimados visualizadores, a nossa conversa alargada terá como convidado o diretor da administração e responsável pela relação com o mercado de investidores, Dr. Johnny Sock. Tenho aqui também a cordialidade de expressar os meus profundos agradecimentos pela sua vinda e pela oportunidade que nos concede de elucidar aos estimados visualizadores e a mim, que somos leigos, face à situação, face às questões atinentes ao mercado, ao capital. Muito obrigado, Dr. Johnny. Olha, obrigado a mim pelo convite. É sempre uma honra. Tenho estado a acompanhar o vosso somente nesse. Já agora, para tornar isso mais fácil, até porque não sou mesmo doutor também, pode me tratar por Johnny. É assim que as pessoas me tratam. As pessoas tratam de ser em casa, então. Vamos conversar, né? Não, muito obrigado. Estimados visualizadores, fiquem atentos, mentem, mandem os vossos pareceres, façam questões pertinentes, porque o estimado Johnny, eu só que hoje está disponível a sanar todas e qualquer dúvidas em relação ao mercado de capitais. Pude verificar que é uma pessoa muito jovem, uma figura juvenil que com 36 anos de idade, mas já tem uma vasta trajetória no mercado de capitais. Acredito que tenha começado desde tenra idade. Qual o segredo para esta vasta trajetória com tão pouca idade? Etienne, não sei se sou assim tão jovem também, né? Jovem até se calhar sou, mas não sou assim se calhar tão novo. Mas sim, já com alguma idade, eu tenho 36 anos, e esses 36 anos, a nível de experiência profissional, foram divididos fundamentalmente no setor do mercado de capitais e agora no setor de seguros. Já agora, só para fazer aqui uma correção, eu hoje sou diretor do gabinete de administração da ENSA Seguros. Também sou responsável pela relação da ENSA com os investidores. Não sei se o Etienne sabe, mas a ENSA hoje é a única seguradora que está na bolsa. E, normalmente, quando as empresas estão na bolsa, elas precisam manter contacto entre a gestão da empresa e os novos donos da empresa, que são as pessoas que compram as ações da empresa. Então, eu faço essa ligação, portanto, falo com os acionistas, as preocupações deles e levo aquilo pela administração. Portanto, acaba por ser este duplo papel que eu tenho atualmente, já há um ano, na ENSA Seguros. Dizia eu que, sim, mais ou menos 15 anos, 13, de 13 a 15 anos de setor financeiro. Não comecei tão novo, deve ter começado aos 20. Mais preciso. Eu fiz a minha formação na Universidade Católica de Angola, formei-me em gestão financeira lá e depois fui por fazer outra de marketing. Terminado, meus pais são muito teimosos. Nós, quando terminamos a universidade, muitos de nós já tiveram a possibilidade de começar a trabalhar em as empresas, já que foram nos solicitar, muitos colegas meus já começaram a trabalhar. Mas o meu pai insistia de forma, sei lá qual é o termo, que eu tenho que fazer o mestrado. Sempre, sempre, sempre. Tenho que fazer o mestrado. Então, teve essa possibilidade de fazer o mestrado em Lisboa, em métodos quantitativos para decisões econômicas empresariais. Eu não me estranho e comprido, mas tem a ver com números, estatística, números, previsões, análise de dados. Posto em Angola, a trabalhar no mercado de capitais, propriamente na companhia de capitais. Então, o resto foi toda essa história até cá estarmos hoje. Né? É que fez o mestrado, a licenciatura? O mestrado foi em Lisboa, no Instituto de Gestão, no ISEG. Uma história estranha. Quando fui para fazer o mestrado, fui para fazer econometria. Mas chegando lá. Chego lá, estava muito estranho. Era muita matemática. Era muita matemática. Eu já não estava a me ver a fazer tantos cálculos. E André. eu lembro-me que a coordenadora do mestrado chamou-me e disse: Pá, John, estás confortável?
Epá, até estou, mas é muito cálculo. Ou seja, ainda houve início a econometria, mas depois houve essa mudança ao longo Sim, do sim. tempo. Eu acho que eu fiz meio semestre. Fiz uns 3 meses de econometria e estava muito difícil. E quando mudou, A houve minha essa coordenadora satisfação? chamou-me assim num cantinho, disse, "Pá, Johnny, eu vou te apresentar aqui uma opção de um curso que tem as mesmas cadeiras, mas tem menos cálculo, tem mais análise financeira, tem mais interpretações, enfim, já vais gostar." Ele mostrou-me métodos quantitativos. Logo que eu vi, gostei logo e tratamos a papelada toda, então mudei no meio do semestre para outro, mas por ser do que eu terminei. Métodos quantitativos para decisões econômicas empresariais. Nome estranho, mas. Sim, é um nome de facto longo, Yeah, sim, sim, yeah, métodos yeah. São números, Sim, são, sim. econometria, estatística, métodos de previsão, enfim. Mas conseguiu lidar com a realidade diferente, choque novo, choque de realidades, saindo daqui de Luanda, já com licenciatura, com aquela vontade de trabalhar. Isto sempre uma. Sabe que no início tem sempre um choque, primeiro de realidade, são contextos completamente diferentes, pessoas que têm outra. Só para dar um exemplo, eu na minha sala de aula eu já devia ter uns 20. Mas eu era o mais velho da sala. Todas as pessoas que estavam a fazer mestrado comigo eram meninos. Eram Sim, 21 anitos, 22 anitos. E a maior parte deles, alguns deles já estavam a trabalhar. Então, tu estás metido no meio. Para nós aqui, nós em Angola, saímos da casa dos pais um pouco mais tarde. Então, muitas das vezes ganhamos essa independência e responsabilidade um pouco mais tarde também. Lá fora é um pouco mais cedo. Portanto, há meninos de 21 anos que já não vivem com os pais, já trabalham. E muitas das coisas que nós estamos a analisar na sala de aula, eles já vivem isso no serviço. Então, foi um pouco dessa dinâmica de perceber, ok, um contexto completamente diferente. Mas eu costumo dizer, às vezes digo aos meus irmãos lá em casa, não tinha plano B. Eu era terminar, eu era terminar. para Então, terminar. Sim, sim. yeah, então foi tranquilo. Consegui fazer toda a parte letiva. Depois voltei para Angola, as coisas começaram a ficar apertadas. Já, eu já não estava aí bem. E sabe que viver fora, tu não tens um vizinho para pedir sal, né? Nem Sim, sim, açúcar, nem sim. nada. Então, aquilo é, se não pagares a renda, o pula tira-te de casa. Então, as coisas estavam um pouco mais apertadas, mas terminei a parte letiva, voltei para Angola, comecei a trabalhar. Enquanto eu trabalhava, fui escrevendo Certo. a minha tese de mestrado. Depois, só depois fui já defender. Tudo bem. Aqui, Não, né? graças a Deus correu tudo bem, sim. Quando chegou, quando no regresso, como é que encarou o mercado profissional? Estava mais, já tinha uma visão muito nítida, teve dificuldades em prosseguir? Como é que foi? Olha, eu antes de fazer, durante a minha licenciatura, eu trabalhei numa empresa, Capital Investimentos, já na altura. Fazia análise financeira, econômica, enfim. Então, mas era uma pequena empresa, não era algo muito. Mas foi uma experiência. Foi experiência. Quando eu volto do mestrado, eu venho com uma bagagem teórica, porque nós fiz licenciatura, fiz mestrado, mas eu costumo dizer às pessoas, não importa quanto tempo passas a estudar, quando começas a trabalhar é outra coisa. Prática, É sim. outra coisa. Prática é outra coisa mesmo. É daí que muitas instituições, quando querem contratar, não importa quantos PhDs tu tens, muitas das vezes vão preferir quem tem 2 anos de experiência no setor do que tu que tens um. Então tive que vir, mesmo mestre, sentei com meus colegas que já estavam lá há mais tempo, já dominavam a matéria do mercado de capitais, já tive muitos professores que estão espalhados por aí no final. Tive que aprender do zero. A minha formação não tinha nada a ver com o mercado de capitais. Sei do zero aprender sobre o mercado de capitais. Sabe que nós aqui em Angola, é agora que nós temos bolsa, né? Há 10 anos atrás, quando te ensinam sobre o sistema financeiro na universidade, só te falavam do BNA. Sim. Todo mundo sabe quais são as funções do BNA, Yeah, sim, mas sim. nunca te diziam com tanta profundidade que existe um outro regulador chamado, por exemplo, CMC. Existe outro regulador chamado ARCEG. Então, os mesmos, têm as mesmas funções que o BNA tem, mas em setores diferentes. Então, quase que não aprendemos isto. Sim. Acabou por ser algo que eu comecei a aprender do zero, de forma geral, mas foi interessante porque há algo que eu digo sempre, a CMC é a Comissão do Mercado de Capitais, é o regulador de
bolsa, de todo o segmento do mercado de capitais, tal como o BNA é regulador dos bancos, sempre se regula este setor do mercado de capitais. Teve uma passagem. Na verdade, quando eu falo do mercado de capitais, estou a falar da CMC, eu comecei Sim, a trabalhar sim. na CMC. Teve uma passagem pela Sim, CMC. sim, sim. Quando? Como é que foi? Fiquei, acho que agora antes de mudar para a ENSA, fiquei na CMC. Estava na CMC durante esse tempo todo. Uns Oh, anos. então tem o domínio da CMC como. Sim. De capitais é uma coisa que eu tenho muita paixão. Fiquei na CMC esse tempo todo. Costumo dizer a CMC é uma escola. Estive a ver um post que enumeravam vários quadros do país que passaram pela CMC. Então, tu tens hoje espalhados por país, em diferentes setores públicos e privados, vários quadros que acabaram por ter passagem pela Comissão do Mercado de Capitais. Aprendemos muito com aquela escola, né? Então fiquei lá nos últimos 9, até agora sair. Quais são as lições mais profundas que absorveu? Vai sempre ser uma escola. Como você tem, às vezes ouvimos as pessoas, não fazemos amigos no trabalho. Eu costumo dizer aos meus colegas, nós passamos 8 dias. Nós, na verdade, vivemos no trabalho e passamos algumas horas em casa. Não tem como para que você passa todo, muitas das vezes, e quando passas muito tempo, não criar laços. Nós na CMC, nós trabalhamos como se fosse família mesmo. As pessoas que passam pela CMC, que passaram e que me estejam a ouvir, podem confirmar isso. Todo mundo que passou pela CMC continua a ter o vínculo até hoje, continuamos a nos conhecer até hoje, não, passados 10, 15 anos, continuamos a nos relacionar. Então foi uma verdadeira escola para mim. Foram-me desde muito cedo. Encontrei pessoas muito sabidas já do setor. Dilson Gaspar, Dr. Honda, eles estão a ocupar outras, lado de mim, estão a ocupar outros cargos no Otoniel, que é secretário do Estado. Portanto, são líderes que eu tive cedo à base, onde têm tentado me ajudar naquilo que. A forma off influenciaram imenso também para Johnny de hoje. Tem como era um menino, Sim. eu nem sequer sabia como é que funcionava uma bolsa em condição. Nem sequer tinha noção de como é que funciona. Essas pessoas me ensinaram desde a base. Então, todos eles, de alguma forma, continuam a ter. Eu sou daquelas pessoas que, mesmo hoje, quando eu tenho uma dúvida, eu chateio, eu ligo. Continuam a ser pessoas com muitas coisas. Então, não só foram referências para mim e muitas outras pessoas que eu não citei. Continuam a ser. Essa passagem para a CMC para a Ensa Seguros. Antes de ir para a Ensa Seguros, sentiu-se preparado, sentiu-se experiente o suficiente para fazer essa transição? Não sei. Poder até para algumas pessoas, mas nós quase sempre nos sentimos que não estamos prontos. Quase sempre. Dificilmente, quando alguém vai dizer, olha, Tiene, tu vais ser agora Presidente da República, tu dizes, estás pronto. Sim. Tiene, tu vais ser agora um cantor. Epa, mas eu não sei como é que eu vou compor uma música. Então, eu costumo dizer, tu quando vais atravessar a autoestrada, tens medo. Não queres ser atropelado. Sim. Mas também não te trancas em casa, né? Sim, não. Não te trancas em casa. Tu olhas dos dois lados, vês que os carros estão distantes e tenta atravessar. Então, é assim que eu me guio. Tive uma escola muito boa na Comissão do Mercado de Capitais, mas senti a necessidade de experimentar outros setores. O sistema financeiro é grande, não existe só o mercado de capitais, existe o setor de seguro, o setor bancário. Então, tinha a necessidade de me experimentar. Continuo a me experimentar até hoje, né? Sim, sim. Eu até hoje vou aprendendo as coisas do setor de A seguro. Ensa Seguros é privada, certo? A Ensa Seguros é uma empresa que tem capitais públicos e privados, portanto, o Estado é acionista, mas tem vários outros acionistas privados, pessoas individuais e coletivas. Portanto, é uma empresa que tem mistura de donos, né? Sim, sim. Tem donos que são pessoas individuais, como eu e você e qualquer um. Tem o Estado também que tem uma parcela. Não foi complexo para o Johnny, transição? Outrora numa entidade pública, mas depois vai até essa entidade que há essa mistura, esse mix de donos, mix de acionistas. Fui bem recebido. Bem recebido, bem acolhido, bem instruído. Continua a ser até hoje. Tenho bons líderes também na ENSA que são muito pacientes comigo. Tentando me orientar quando eu tropeço em alguma coisa. Estou na fase de
descobrir o mundo, também que é um mundo vasto, a mim também interessa muito, mas então está tudo bem, Sim, sim. está correndo bem. Nesse caso, sendo a Ensa Seguros a primeira empresa a estar inserida na bolsa, participou desse processo de condução? Eu A quando Ensa fui, Seguros? eu quando fui para a ENSA, já estava 3 meses na bolsa. Sim, então foi um período meio, sim, Já. Continuamos não até muito. agora, porque o processo de uma empresa estar na bolsa, estamos todos a ensaiar, né? Nós há coisa de 4 anos não tínhamos nenhuma empresa na bolsa. De 4 anos para aqui já foram 5 empresas. Já temos hoje o BAI, a FIA que está na bolsa, temos a ENSA que está na bolsa, temos a Bodivo que está na bolsa e temos o Banco Caixa Angola. Essas 5 empresas que estão na bolsa. Então, estamos todos a nos acostumar com o modelo, dessa forma. O que é uma empresa na bolsa, o que é que faz, quais são as suas obrigações, o que é que tem que fazer, como é que tem que se portar, quais as obrigações que tens em partilhar a informação. Então, tanto nós, como empresa que estamos na bolsa, como o nosso regulador, que é a Comissão do Mercado de Capitais, a CMC, estamos numa fase de nos adaptar à nova realidade. E está a correr bem, estamos a experimentar uma dinâmica diferente. E é mesmo minha função na ENSA também para responder por esta parte. A ENSA está na bolsa e é uma atividade que eu já tinha de capitais, então acabou por ser um pouco a minha o ligeiro conhecimento. Acabo por auxiliar os meus colegas da empresa, seja na bolsa. E está a correr tudo bem. Sim, mas a presença da Ensa Seguros na bolsa não tem criado uma ruptura ou para com a SEC, por exemplo. Não, Está tudo não os trâmites. porque, desculpa cortar-te, Sim, a empresa, dependendo do setor que estás inserido, e no caso, a ENSA, antes de ir para a bolsa, já tinha um regulador, que é a ARSEG. A ARSEG é o regulador do setor de seguros e pensões. O que acontece é que a partir do momento que és admitido em bolsa, tu, em vez de teres apenas um regulador, que é a ARSEG, passas a ter um outro regulador, que é a Comissão do Mercado de Capitais. Ah, certo. Então, neste momento, a ENSA tem 2 reguladores. Responde de 2 lados. Então, eu imagino que deve ser uma responsabilidade e tanto. Sim, sim, mas é Ter fazível. Sim, sim. É fazível. Temos obrigações legais de informação para com a CMC. Temos também obrigações de supervisão e de partilha de informação com a ARSEG. Então, temos que sincronizar bem os timings para partilhar a informação com a ARSEG e de partilhar a informação também com a Comissão do Mercado de Capitais. Faça os investidores também da Ensa na Bolsa de Valores. É só da iniciativa. Se podem ser pessoas que estão familiarizadas ou qualquer angolano pode chegar a fazer um investimento nessa seguros. Por exemplo, eu tenho esse desejo, por exemplo, de fazer um investimento na Ensa Seguro na Bolsa de Valores. Como faço? Como posso proceder? Esta é uma questão interessante. Espero que as pessoas que nos estejam a ouvir levem isso mesmo a sério, Sim, porque sim, as pessoas acham sempre que é tudo muito estranho. Eu acho que essa sim. coisa da bolsa é só para os ricos. Eu acho que é mais simples do que as pessoas imaginam. Ir para comprar um ativo na bolsa significa o seguinte: imagina que eu e o Etienne temos um negócio, abrimos uma empresa. Vamos chamar que esse podcast faz parte de uma empresa, por exemplo. Empresa Comitê Provincial. Vamos imaginar que o Comitê Provincial é uma empresa. Okay? Constituímos a empresa no guichê único e os donos dessa empresa, eu e o Etienne. Né? O Etienne tem 50%, eu tenho 50% desta empresa. Vai chegar uma altura que o Etienne vai dizer para Johnny: nós precisamos, já temos o nosso podcast aqui em Luanda, acho que nós precisamos tender a abrir outros podcasts também nas restantes províncias, só que nós não temos dinheiro. Portanto, nós temos a opção de impedir um crédito no banco. Vamos ao banco pedir um crédito que nos emprestem dinheiro para nós abrir novas atividades. Ou então, o que é que acha, Johnny? Se tu tens 50% da empresa, eu tenho 50%, vamos vender cada 10. Okay? O Etienne tem 50, vai vender, fica com 40. Eu, nos meus 50, também vendo, fico com 40. Eu 40, que eu tenho 40, ficamos com 80. E o resto dos 20 vendemos. Vamos vender a quem? A uma terceira pessoa qualquer. Vamos dizer às pessoas: meus senhores, nós temos aqui a empresa X, nós estamos a vender 20% dela. Quem quiser comprar, o preço é X. Okay? Este lugar onde nós vamos vender essas novas ações que nós estamos a vender, a bolsa. Na lógica, a empresa vai para a bolsa para vender parte de si.
ok? Para receber dinheiro. Essas pessoas vão ficar com esses 10%, vão nos dar dinheiro. Ok? E agora, quanto à atratividade, como é que se atrai esses investidores? O que as pessoas, hoje em dia, uma empresa, antes de ir vender, faz publicidade. É de lei. Confiança. Né? Por exemplo, a Ensa Seguros. Uma publicidade aqui da Ensa Seguros. Quais são os benefícios que traz para aqueles que investiram? Investem na ENSA? Sim, sim. Falo da ENSA porque os benefícios são similares. Falo da ENSA como qualquer outra empresa que está na bolsa. Deixa eu dar um exemplo. No raciocínio que eu te estava a contar, é que as pessoas vão comprar essas ações, vão nos dar dinheiro. Nós pegamos esse dinheiro, fruto desses 20% que vendemos, dão-nos dinheiro, essas pessoas ficam com as ações, significa que eles são dono da empresa em 20%. 20%. Concorda? Sim, sim. Pegamos esse dinheiro e abrimos novas lojas. A empresa continua a fluir. Nós continuamos a ser os sócios maioritários, mas temos outros donos também. Okay? Abrimos as nossas lojas. A questão que se coloca é como é que esses donos, se eles nos deram dinheiro e ficaram parte de donos da empresa, como é que eles vão ganhar dinheiro? Okay? Todas as empresas, durante um período, vamos chamar de período anual, faz uma contabilização do que é que você produziu, qual é o lucro que tu geraste e esse lucro que você gerou, o que é que vamos fazer com esse lucro? Todas as empresas. Okay? Chega ao fim do ano, vamos fazer. Ok, Etienne, nós tínhamos 5 podcasts. Nesses 5 podcasts fizemos X emissões. Nesses X emissões tivemos vários patrocínios. Esse patrocínio, tudo que é a nossa produção, durante o ano conseguimos faturar Y. Okay? Tudo que nós faturamos, tirando todos os custos que nós temos, salário, aluguer de espaço, carro, tudo isso, quanto é que sobrou? Sobrou Y. Já pagamos nossos impostos? Sim. Tirando o imposto, quanto é que sobrou? Sobrou Y. Esse é o nosso lucro. O que é que vamos fazer com esse lucro? É o dinheiro dos donos. Ou seja, então, quando há investidores, vão considerar esse investimento, o pagamento é a longo prazo. O pagamento nunca é imediato, nunca é mensal, é anual. Sim. No geral é sempre anual, porque as empresas produzem lucro anualmente. A contabilização é feita de forma anual. Anual, sim, Okay? sim. A empresa chega no final do exercício econômico, faz a contabilização e apura o lucro. Pode ter lucro como pode ter perda. Atenção, estou a falar de lucro se a empresa tiver produção suficiente para gerar lucro. Pode ter produção em que produzimos até um certo nível, mas os custos, como foram maiores do que a produção, nós não vamos ter lucro naquele ano. Então, se nós não tivermos lucro, os donos também não vão receber nada. Não vou receber nada. Okay? Se tivermos lucro, dividimos o lucro para todos. Etienne, 40% do lucro é teu, 40% do lucro é meu, os outros 20% é para as outras pessoas também que compraram. E dividimos. Então, se me perguntares qual é a forma que eu tenho de ganhar dinheiro com a ENSA ou várias outras empresas que estão hoje na bolsa, é em cada fim do ano, quando as empresas terminam e fazem a sua contabilização, se as pessoas acompanham e estão a perceber agora, vai ter o que nós chamamos de Assembleia Geral de Acionistas. Todas as empresas que estão na bolsa, chega mais ou menos no mês de março, fazem uma reunião de todos os donos. Okay? Tanto eu como o Etienne, que temos 40%, como toda a gente que comprou aqueles 20%. Sentamos numa sala para reunir. Dizemos assim, meus senhores, os números da empresa estão aqui. Vocês podem ver, eu e Etienne que somos gestor, mas queremos apresentar-vos, estão aqui os números da empresa, está aqui o lucro que nós tivemos. Nós estamos a sugerir que este lucro seja distribuído assim. Todo mundo vota e concorda. Então, quando todo mundo concordar, em função daquilo que for a deliberação, dividimos o dinheiro da forma como for acordado. Isto é uma forma de ganhar dinheiro com as ações. Uma segunda forma de ganhar dinheiro com as ações é esses novos sócios, quando comprarem as ações, vão comprar a um preço. Imagina que na altura que eu e o Etienne vendemos nossos 20%, cada ação estava a custar 20 kwanzas. Okay? As pessoas vão comprar. Sim. Compram a 20 kwanzas. Pronto. E a vida segue. Passado o tempo, a empresa vai se valorizando. A empresa vai ganhando mais valor. As ações vão ganhando mais preço. O preço vai ficando mais alto. Mas depois de um ano, 2 anos ou o ano que for, a ação que eles compraram a 20 mil kwanzas, hoje está a custar 100 mil kwanzas. Okay? Se ele pegar aquela ação que ele comprou a 20 e vender a 100, tem lucro. Okay? Sim, porque ele já vende a um preço maior do que o preço que ele comprou. Sim, então, sim. se perguntar, Etienne, como é que se coloca hoje nas empresas que estão na bolsa? Todas as empresas que estão na bolsa emitiram ações, todas. Repito. Todas. O preço que venderam ações no dia que venderam, hoje, 1 ano ou 2 anos depois, já está acima de 150% de valorização. Deixa eu dar um exemplo. O pai, quando entrou na bolsa, vendeu as suas ações, acho que é 22 mil kwanzas. As ações custam quase 100 mil. Passado 2 anos. Okay? 100 mil. A ENSA, quando entrou, vendeu as ações, acho que a 12 mil kwanzas. Podem me corrigir se estiverem a acompanhar e tiverem o número exato.
12 mil 12 mil kwanzas kwanzas. por ação. 12 mil kwanzas. Depois a ação custa 35, 36 mil kwanzas. Já dobrou o valor. As pessoas podem até imaginar, mas de 12 para 36 mil kwanzas pode ser pouco dinheiro. Para quem comprou uma ação, sim. Imagina que você comprou 100 ações. Ok? Então, o teu dinheiro quase que triplicou. Triplicou. Então, Sim, sim. todo mundo que comprou ações dessas empresas, quando as empresas venderam pela primeira vez, hoje, não importa o número de ações que você tem, você já mais do que dobrou o preço, o valor que você comprou. Sim, John, mas dobrou o preço, o que é que eu faço? Se eu quiser ter esse dinheiro hoje, vou na bolsa e vendo, recebo meu dinheiro. Vou comer. Então, tem essas duas formas de ganhar dinheiro quando nós compramos ações de uma empresa. Ou esperamos, no final do ano, recebemos dividendos, ganhos que a empresa vai ter os lucros, ou quando nós entendemos que hoje o preço que aquilo está no mercado está muito mais caro do que eu comprei, posso vender. Então, Mas agora, a introdução para poder fazer a compra destas ações, o que é que se faz? Quais são os procedimentos? passos. Espaços, sim. Vamos lá. Nós hoje quando queremos depositar um dinheiro, nós vamos a um banco. Batemos a porta de um banco, levamos a nossa coisa, abrimos uma conta bancária, passamos a ser cliente desse banco Certo. e colocamos o nosso dinheiro. Sim. Né? Fazemos até um depósito a prazo. Né? Prestamos o nosso dinheiro ao banco. Então nós vamos bater a porta de um banco. Para investir em qualquer ação que esteja na bolsa, nós batemos a porta de uma entidade que chama-se corretora. Okay? As entidades que intermediam, que compram por nós as ações na bolsa e vendem por nós, chamam-se corretoras e distribuidoras. Okay? Essas corretoras e distribuidoras são os bancos do mercado de capitais. É como se fossem os bancos do mercado de capitais, se quisermos fazer um paralelo. Né? Então aí para essa fiscalização, sim, sim. Então aí, na verdade, porque o Etienne, se quiser comprar uma ação de uma empresa que está na bolsa, o Etienne não vai bater a porta da bolsa. O Etienne vai consultar essas entidades que eu disse, corretoras e distribuidoras. Meu senhor, tudo bem? Eu sou Etienne, quero comprar as ações da ENSA na bolsa. Vamos dizer, ok, Etienne, tudo bem? Ok, vamos abrir uma conta. Então começa a abrir a conta bancária nos Certo. bancos. Eles chamam de dizer, vamos abrir uma conta que vai passar a ser a sua conta de negociação. Chama-se conta custódia. Okay? Depois de abrir essa conta, e hoje em dia isso tudo faz-se no telefone, você não precisa ir bater a porta, tem aplicativos. Quase todas as corretoras e distribuidoras têm um aplicativo telemóvel. Aconselho alguma corretora mais confiável para poder. Não, porque não é o meu trabalho fazer aconselhamento sobre investimento, mas todas as corretoras e distribuidoras que estão registradas na CMC é porque têm qualidade para fazer isso. Então, qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, do mesmo jeito que tu escolhes, em vez de ir no BAI, vou no BIC, vou no Sol, em vez no Sol, vou no Caixa, escolhes um banco, por qualquer motivo, pela cor, pelo atendimento, do mesmo jeito que nós escolhemos uma corretora. Né? Mas o que eu devo garantir é ver no site da CMC, hoje devem ter 10 devem ser 10 corretoras registradas na CMC e 12 distribuidoras. No total, 22 entidades que estão habilitadas a fazer isso por ti. Então, dizia eu, ligas para essas entidades, diz eu sou Etienne, quero começar a fazer investimento pela primeira vez e quero abrir uma conta custódia. Essa entidade vai te mandar um formulário, ele mesmo, preenches aquele formulário e mandas para eles e a conta está aberta. A partir daquele momento, eles vão dar os acessos a um aplicativo. É como se tivesse a bolsa no teu telefone. A partir daquele aplicativo, vais vendo ações da ENSA, quero comprar, dás um clique, compraste. Ações da ENSA que eu comprei a semana passada, agora quero vender, está a preço X, dá um clique e já vem. Okay? Mas aí sendo, não trata só do investimento a longo prazo, a comprar, esperar o dinheiro. Ou seja, quais são as ações que eu, como investidor, posso ter? Faça questões de melhorias, sugestões para, por exemplo, uma Ensa Seguro. Mas qual é o meu papel enquanto investidor? Estou limitado só à arrecadação dos bens de fundos? Investimento é uma atividade que nós fazemos quando queremos ganhar lucro. Certo. Certo? Nós podemos investir em algo que nós também somos gestores. Okay? Imagina que eu tenho dinheiro guardado, vou fazer uma bancada, vender coisas na minha porta. Então, o dinheiro é meu, eu sou dono do negócio e eu também que estou a trabalhar, que estou a gerir. Né? Eu que estou a vender. Então, eu sou o dono e sou gestor também do negócio. Pode ser. Como existem outros investimentos que eu apenas sou dono, quem gere é outra pessoa. Existem várias empresas que nós temos no mundo. As pessoas que gerem os bancos que nós conhecemos hoje podem não ser os donos do banco.
Sim, sim, sim. certo? Prestação de serviços, apenas sim. Eu sou Johnny, tenho muito, não é que seja, não é que eu tenha, um exemplo. Eu sou Johnny, tenho alguma poupança e quero fazer algum negócio, mas eu não tenho know-how para gerir aquele negócio, mas tenho dinheiro. Falo com a Etienne, Etienne, sei que tu és formado em gestão, tens domínio, já vejo o teu trabalho que fazes, enfim. Então gostaria que gerisses essa empresa por mim. Para gerir essa empresa, vais ter um salário, vamos assinar um contrato, o Etienne vê, se concordar, a partir daquele momento o Etienne vai ser o gestor daquela empresa, mas não o dono. Ok? Aí, qual é o meu papel enquanto Johnny? É só acompanhar, fiscalizar. Utilizar, sim. Quando eu quiser intervir, nos momentos próprios que o estatuto me permite, vou intervir, o dono, e ajudo a tomar decisão como dono. Mas no dia a dia não sou eu que faço a gestão. Então, se me perguntas qual é o papel do investidor da ENSA, do BFA, como tens uma percentagem menor que não permite tu ser gestor, então o teu papel é receber lucros, o que nós chamamos de dividendos, ou quando tiver essa reunião entre os donos no final do ano, também podes ir lá votar. Chegas lá e todo mundo está a dizer que, olha, nós vamos abrir uma agência nova e trazemos aqui para decidir. Você diz, não, não concordo. Concordo. Então, exerce a tua função de decisão nessa Assembleia Geral. Então, o acionista não só recebe dividendos, mas também tem um poder muito grande em concordar ou discordar com a gestão que a empresa está a seguir em determinadas situações. Trâmites para a venda das minhas ações. Tranquilo, do mesmo jeito que eu compro no aplicativo, do jeito que eu vendo. Eu vou lá no aplicativo e vejo, olha, quero vender a minha ação, porque há quem compra as ações, quer esperar há muito receber dividendos no final de cada ano, há muita gente que compra ações para isso. Mas chega uma altura que surge uma oportunidade. Eu quero comprar um terreno no Zango, tem uma situação emergencial de óbito, quero o dinheiro agora, eu não quero mais esperar até fim do ano para receber o lucro, então vou vender a minha ação. É como se eu tivesse um I10, em algum momento eu quero vender o I10 para comprar outra coisa. Ok? Exerço o meu poder de venda. Diferente do I10, que eu preciso arranjar um micheiro para vender o I10, Sim. as ações na bolsa de valores é um pouco mais simples, né? No aplicativo telemóvel, dou 2 cliques, a ação fica disponível para venda. Na bolsa vai vir escrito assim: alguém está a vender uma ação BFA a preço Y. Do outro lado, como tem pessoas que querem comprar, vão ver: ei, alguém está a vender, eu quero comprar. Também dá um clique no telefone, então cruzam-se as ordens. Então esse negócio acontece de forma automática. Porque não precisa gritar para ninguém, não precisa falar com ninguém. É só dar um toque aqui no telefone, a ordem automaticamente é inserida. Ver outra pessoa também quer comprar, automaticamente as ordens se cruzam e um dia depois o Etienne recebe o dinheiro na sua conta. Já, também já essa adequação também com a nova tecnologia, ou seja, já é As tudo bolsas hoje muito são mais todas, fácil. as bolsas hoje são todas automatizadas. Aquilo é dar um clique aqui agora, a ordem fica disponível no mercado. E do outro lado, a pessoa que quer comprar no mesmo segundo cruza, tem as mesmas características cruza, o negócio é feito. E mais visualizadores podem aqui constatar que o processo de investimentos aqui, valorização da bolsa do país está cada vez mais atrativo, o mercado está cada vez mais atrativo. O estimado Johnny Sock aconselha de facto os estimados angolanos a fazerem esses investimentos na bolsa, a serem acionistas de empresas. Tiene, o que eu costumo dizer é, eu aconselho as pessoas a investir. Eh, As pessoas dizem muito, Johnny, vocês quando as pessoas pensam que nós somos muito distante delas, né? Quando Sim. viemos aqui num podcast e estamos a falar de finanças, mas esses gajos também só falam. Mas na vida prática não é assim. É assim, sim. Mas nós antes de entrarmos aqui no ar estamos a falar, somos cidadãos normais. Normais, sim, sim. Sofremos como qualquer um e tomamos as decisões como qualquer pessoa. Então, o que eu recomendo às pessoas? A fazerem investimento. Depende daquilo que é a tua habilidade em termos de conhecimento. Né? Há quem gosta muito mais de investir na agricultura, há quem prefere mais investir em ter carros na via, há quem, enfim, o que eu recomendo às pessoas é tenha a iniciativa de ter uma outra fonte de renda. Importante. Eh, Todos nós temos receios, temos medos. As pessoas, medo é importante porque nos coloca limites. Faz parte do processo. Dizia eu àquela hora que não é pelo facto de que atravessar a autoestrada pode me matar que eu me tranco em casa. E eu costumo dizer às pessoas o principal tema não é
eu investir ou não investir. Existe um inimigo tão silencioso que as pessoas não prestam atenção, que chama-se inflação. Ok? Eu costumo dizer às pessoas, eu se pegar um cubo de gelo, tirar do frigorífico, deixar algures, eu posso não estar a ver ele a derreter, mas está a derreter. Está a derreter. Se eu não fizer nada, amanhã quando eu acordar, o gelo já não existe. O gelo já não existe. Então, o que é que eu costumo dizer às pessoas também é, se eu tiver um terreno, quero construir, primeiro eu vou pondo as coisas. Ponho areia, ponho blocos, as coisas lá. Mas só pôr as coisas lá, a casa não vai ficar em pé. Fica assim. Não vai ficar em pé. Vai chegar uma altura que eu tenho que começar a construir. Se eu não começar a construir, aquela areia que eu pus lá, depois de 5 chuvas, aquela areia vai derretendo. A areia vai derretendo, o cimento vai se perdendo. Passado algum tempo, todas as coisas, as condições que eu reuni para construir a casa, elas já não existem. A chuva os levou. Então, o que é que isso quer dizer? Entre eu não começar ou ter algum dinheiro guardado e começar a fazer alguma coisa, é melhor eu começar a fazer alguma coisa. Porque esse dinheiro guardado, de alguma forma, ele vai perder valor. Vai perder valor. Quer tu queiras, quer não, a inflação vai corroer esse dinheiro. É como se eu tivesse a pôr água num balde furado. Isso. Ok? A não ser que a velocidade da água que eu estou a pôr seja de tal forma que o furo é menor, aí o balde vai encher. Mas se o furo for muito grande, por mais que eu ponha água, aquela água vai caindo Vai sempre. caindo, sim. O que é que isso quer dizer? A inflação é um inimigo invisível que corroe o nosso poder de compra. Ou seja, se eu tiver guardado os 100 mil kwanzas, eu tiver na dúvida entre investir e não investir, enquanto eu tenho dúvida e vai passando algum tempo, esse dinheiro poderá estar a perder valor. O que é que eu digo perder valor? É os 100 mil kwanzas que eu tinha, eu podia comprar X latas de Coca-Cola hoje. Mas como eu estou a demorar a pensar, provavelmente a Coca-Cola vai subir de preço. Quando eu decidir, aqueles 100 mil kwanzas já não chega para comprar o mesmo número de lata de Coca-Cola que eu tinha no passado. Então eu perdi dinheiro. Eu perceber, porque as coisas que eu podia comprar com o mesmo dinheiro no passado, já não as consigo comprar agora. Então, o problema nem sequer está em investir ou não investir. O problema está em guardar dinheiro. Ou seja, o dinheiro não pode ficar retido mesmo. O dinheiro tem que circular. Tem que circular, tens que arranjar uma forma de investir. Agora, se me dizer, Johnny, qual é as diferentes formas de investimento, qual é que tu escolhes? Hoje em dia, pá, olhando para o mercado atual, o mercado, digamos, Continua a ser depende, Etienne, depende do teu perfil, o que é que tu mais gostas de fazer, o que é que tu mais tens conhecido. Quando tu queres atravessar a autoestrada, preferes atravessar às 2 da manhã ou às 12. Isso mostra um pouco o teu risco, a aptidão ao risco. Né? Aquelas pessoas que dizem, pá, John, eu prefiro atravessar a autoestrada, mas gosto de esperar às 2 da manhã, quando está a passar poucos carros. Okay? Aquela pessoa é mais ponderada, né? É mais comedida. Aquelas pessoas que dizem, não, Etienne, eu mesmo 12 horas, eu não tenho problema, atravesso mesmo, vou conseguir encontrar minha estratégia, mas vou atravessar. Isso é para explicar o quê? Depende do teu perfil de risco. Aquelas pessoas que têm um perfil de risco muito mais moderado, escolhem instrumentos que permitem eu gerir melhor os meus riscos. Aquelas pessoas que são mais arriscadas, escolhem algo mais arriscado. Então, não te consigo dizer agora o que é que tu podias fazer. Teria de conversar contigo, perceber o teu perfil e dizer, olha, em função do teu perfil, tens esses instrumentos, tens aquele. O que é que se diz em teoria? Em teoria diz-se que emprestar dinheiro ao Estado é mais seguro. O Estado nunca vai falir. Sim, sim. Okay? Em teoria diz isso. Então, quando diz emprestar dinheiro ao Estado, significa que investir em instrumentos que o Estado está a emitir é mais seguro que o resto, em teoria. Okay? Em teoria diz isso. Já tivemos países que faliram. Sim, sim. Yeah. Já. Pode acontecer uma guerra, cai com uma bomba, o Estado não conseguir mais te pagar. Sim, sim. Fica aí Mas a probabilidade disso acontecer também é muito pequena, né? Então, a resposta é, Etienne, eu não consigo dizer qual investidor as pessoas têm que seguir, qual é o investimento que as pessoas têm que seguir, mas teria de conversar com alguém que é consultor de investimento, vai te orientar. Hoje as corretoras fazem isso. Quando fores lá e dizer que eu sou novo, quero começar a investir na bolsa, eles, assim que tiverem a abrir essa conta custódia para ti, vão sabendo o teu perfil, Etienne, até quanto tu aceitarias investir, até quanto aceitarias perder. Essas questões todas vão fazer eles identificar o teu perfil e eventualmente recomendarem determinados instrumentos de acordo com o teu perfil. Certo. Agora, estimado John, enquanto diretor
o Gabinete do Conselho de Administração da ENSA Seguros para a relação com o mercado de investidores. Quais são os desafios que têm enfrentado? Claramente que não é fácil, porque muita gente pensa, inclusive eu até mesmo agora, penso, acredito que a bolsa seja estável, essa alternância, ora está bem, ora está mal. Então, essa inconsistência é motivo, é uma razão para que haja um receio por parte de potenciais investidores? Vou dividir a tua questão em duas partes. Primeiro, ehm, ordenar um gabinete. Tens pessoas, tenho colegas que trabalham, Assessores. assessores, técnicos, tem pessoas que trabalham connosco. Temos todos a missão de coordenar as atividades do Conselho de Administração, a parte. Mas às vezes eu repito isso. Tem como um instituição porta ao nível, SAA, fores boa pessoa. Sim. Ser boa pessoa, ser boa pessoa é saber se colocar. Quando tu vais tomar uma decisão, quando tu vais dar uma orientação, a forma como tu vais falar com o teu colega. Tu gostarias que alguém falasse contigo daquele jeito, a forma como tu vais tratar as pessoas. Dizia o Braulio também quando estava aqui, ele não é PCA, ele está PCA. Nós, na verdade, estamos a exercer um papel em determinado momento. Podem passar 3 meses, o nosso técnico passa a exercer o mesmo papel que nós estamos a exercer. Nós vamos no papel de técnico. Acontece com toda a naturalidade. Então, eu trato bem as pessoas no dia a dia. Né? Muito diferente. Mesmo que o meu colega, que for meu técnico, ou seja meu líder, me vai. Então, se me perguntar, é desafiante. É do mesmo jeito que quando nós estamos com a nossa família, com o nosso irmão, nós também não estamos todos os dias bem. Com a minha mãe, eu não estou concordo, com o meu pai, idem. Então, no trabalho é a mesma coisa. Nós somos pessoas diferentes, temos seres diferentes. Temos uma missão única. Okay? Fazer a instituição funcionar e ajudar o Conselho de Administração a tomar as suas decisões. Neste espírito, estamos todos no mesmo diapasão. Okay? Podemos ter discordância e eu falho várias vezes. Acho que eu falho mais do que os meus colegas. Está tudo bem. Podemos ter pontos de vista diferentes sobre várias matérias, mas o importante é que chegamos ao nosso objetivo, é auxiliar. Muitas das vezes eu quero seguir numa orientação, mas os meus colegas querem noutra. E às vezes a deles está mais certa. A dele está mais certa. Então, se eu insistir na minha, mas como é que vais saber? Pá, tens que saber moderar de vez em quando. Dar o benefício da dúvida. Bem que eu sou líder, eu entendo que esta é a forma de seguir. Mas e se? E se? E se fizermos o que o colega está a dizer? Okay, vamos experimentar, se calhar funciona. E se calhar é o que vai funcionar. Então, eu não tenho essas coisas de ser chefe. Eu vivo só. Eu lido com os meus colegas, do mesmo jeito que eu lido com meus irmãos. Eu lido com a minha família. Então, estamos com o mesmo objetivo. Eu tenho certeza que quando tu és uma pessoa fixe, as pessoas também agem fixe contigo. Está tudo bem. Outra parte, a bolsa é instável. A vida é instável. A vida é instável. Tenho um parceiro que tem algumas coisas. Ele é motoqueiro. Uma vez nós estamos a conversar. Mas ele me chama de bolsa. Bolsa, vocês falam muito da bolsa, mas essa bolsa tem muitos problemas. Ou isso em muitas realidades as pessoas apanharam AVC porque as ações subiram, porque as ações baixaram. Então eu lhe perguntei, tu fazes os que? Mototáxi. Quais são os riscos que tu enfrentas na atividade? Perigoso. Perigoso porque aqui temos uma condução difícil. Muitas das vezes tu até pode ser muito cauteloso no volante, mas o motorista não é. É muito arriscado. Todos os dias quando saio de casa faço uma oração, quando eu chego faço outra oração, porque é muito arriscado. Estás a ver? Eu trabalho também de risco. Estou ganhando pão, ganhei de risco. Essas muito. Mas a minha esposa, por exemplo, compra tomate no 30, vem vender aqui. Nós temos um mercado informal aqui ao pé de casa, no Catinton. Mas agora também recebemos, às vezes tem uma correria, porque não podemos vender lá e os fiscais vêm nos dizer, estás a ver? No geral, as atividades comerciais acabam por ter sempre algum risco envolvido. Pode ser político, pode ser
tem sempre algum risco. De perda de dinheiro, não, tem sempre algum risco. A bolsa não é exceção. A bolsa é um investimento que você faz, que tem os seus riscos. Ganho, perda. Voltamos à mesma situação. Eu recomendo às pessoas, olha dos dois lados da estrada, vê se está a vir carro, vê se não está a vir carro, vê se tu entendes que aquele carro que está a vir ali, a velocidade que está a vir, se eu atravessar, a andar, vai me alcançar. Então tenho que correr um pouco mais. Essa análise é racional. Essa é uma análise pertinente, de facto. É racional. Eu olho o carro está a vir, mas eu percebo qual é a velocidade que ele está a trazer. Será que se eu caminhar ou correr, qual é a melhor forma de eu atravessar? Quando eu quero dizer isto, em mercados financeiros nós falamos saber selecionar a tua carteira de investimento para que não tenhas risco. Saber ponderar. Há um escritor que nós em economia citamos muito, que é o Markovitch. Ele dizia assim, quando estás a selecionar, para facilitar as pessoas compreenderem, quando estás a selecionar os teus investimentos, eu vou investir aqui, vou investir aqui, vou investir aqui. Este conjunto de investimento, nós chamamos de carteira de investimento, tem que estar de tal forma que se um der errado, o outro vai dar certo, vai compensar ali. Tá vendo? Nós chamamos de diversificação da carteira. Okay? Então, a diversificação da carteira permite eu ter ganhos, mas controlar bem os meus riscos. Okay? Então, isso estuda-se, os consultores financeiros ajudam as pessoas a ter uma carteira que permite com que, mesmo que haja alguma situação específica no ativo, automaticamente pode ter o oposto no outro ativo e vai compensar um pouco aquela perda. Né? Então, é isso. Se calhar em outros fóruns mais técnicos podemos discutir aspectos de seleção de carteira de investimento, mas é um pouquinho disso. É saber selecionar os ovos que eu estou a transportar. Isso. Né? Agora, abordando aqui sobre um ovo específico, no caso a Ensa Seguros, como é que encara a Ensa Seguros para um posterior investimento ou potencial investimento? Está a Ensa Seguros no mercado, está atrativa, está confiável para que os investidores possam, de facto... garantir que a Ensa, desde que está na bolsa, tem resultados positivos. Significa que se eu tenho resultados positivos, significa que costuma dar dinheiro nos seus donos. Né? Então já é um bom indicador. Mas é aquilo que eu digo, é estranho tu dizeres às pessoas a trazerem dinheiro para a tua casa. Sou suspeito. As pessoas vão dizer que não, mas ele também está a dizer isso porque trabalha lá. Então o que eu recomendo às pessoas é procurem consultor de investimento para vos dar a perspectiva, se calhar igual ou diferente do que eu estou a dizer. Mas o que eu digo às pessoas, tanto como a Ensa e as outras empresas que estão na bolsa, pelo menos até agora não vi ninguém que perdeu dinheiro. Tanto na perspectiva do aumento do preço da ação, como em receber dividendos. Penso que até agora todas as empresas que estão na bolsa distribuíram lucros. E não sei se alguém do outro lado que nos esteja a ouvir que me diz assim, Johnny, eu comprei a ação da Ensa ou qualquer outra empresa que está na bolsa e eu perdi dinheiro. Não sei. Eu consigo apostar que não existe. Porque até agora todas as empresas que estão na bolsa, os resultados, têm estado a dar dinheiro nos seus donos. Com certeza que a consequência destes bons resultados são consequência de medidas que a Ensa Seguros tem implementado para que haja essa qualidade na performance. Quais são as medidas que têm sido tomadas pela Ensa no mercado financeiro para que haja essa estabilidade? Isto já é uma parte de gestão. A Ensa tem hoje um conselho de administração, gere a Ensa. As pessoas que tomam as decisões do que fazer, como maximizar, como ter mais clientes, como melhorar a educação financeira das pessoas, como podemos transformar o seguro em algo fácil para as pessoas perceberem e começarem a subscrever. E a Ensa tem um conjunto de iniciativas, tanto no âmbito da educação financeira. Desculpa, pessoal, estou com uma tosse desde ontem. Tanto no âmbito da educação financeira como no âmbito de como podemos transformar a experiência de quem é nosso cliente para muito mais fácil. Hoje tu para subscreveres um seguro da Ensa, ou já podes fazer por via telefone, já é uma coisa muito simples, já não precisa de bater um balcão especificamente. Portanto, há um conjunto de ações que são implementadas e pelos vistos têm trazido resultado, né? Ou seja, a Ensa também tem capacitado os seus investidores também, nesse caso? Sim, nós temos não só investidores como estudantes. Nós temos um programa, por acaso o nosso Conselho de Administração, a nossa Comissão Executiva orientou-nos que estivéssemos muito mais próximos às universidades, passar educação financeira, educação
de seguros, como funciona. Isso que nós estamos a fazer aqui, mas para com estudantes e discutir um pouco mais. Então, nós temos uma iniciativa chamada ENSA nas universidades, que é uma iniciativa que permite com que nós vamos a universidades e falemos um pouco do sistema financeiro, do mercado em si, a ENSA na bolsa. E esta ligação da ENSA para com os estudantes tem essa finalidade também, potencializar. Muitos desses estudantes hoje poderão ser gestores da ENSA no futuro. Muitos desses estudantes poderão ser investidores da ENSA no futuro. Então, é nossa missão também, a componente social da ENSA, fazer esta educação financeira. Então, levamos a cabo este programa e estaremos a andar pelo país todo a dar esta informação. Estudantes e pessoas que tiverem interesse. Então, com base numa visão a longo prazo, o mercado financeiro aqui em Angola está favorável, está atrativo, próspero, será? Até agora não vi ninguém que perdeu dinheiro. Certo. Não vi ninguém que perdeu dinheiro. Fica que as pessoas que têm lá seus investimentos estão a receber dinheiro, estão a receber lucros. Pelos vistos, tem tudo a correr bem. Mas eu costumo dizer também às pessoas: investimento é algo que nós fazemos, muitas das vezes não é para esperar um dinheiro no imediato. É fácil dizer às vezes que, Johnny, eu investi o ano passado e eu não ganhei nada até agora. Investir na bolsa e principalmente em ações é um investimento de médio e longo prazo. Imagina, hoje tem esse podcast. Provavelmente daqui a 5 anos, espetel. As coisas vão melhorar, vai haver mais investimento, então, inovação e um conjunto de coisas. O que é que vai acontecer? Imagina que isso fosse uma empresa e a partir de agora alguns acionistas comprassem as ações. Iam comprar num valor mais ou menos aceitável. Daqui a 10 anos, quando isso ficar XPTO, ficar isso uma CNN, quando essas pessoas dizerem, olha, eu tenho ações da empresa. Deixa eu dar um exemplo. As pessoas, tem muita gente que comprou ações do Facebook há 10 anos atrás. Sim. E hoje Estão ricos. Estão milionários. Quando eu falo do Facebook, falo de várias outras empresas. Eu costumo repetir isso muitas vezes quando venho em podcast. Sabes quem é o dono do Facebook? Sabes quantos por cento ele tem do Facebook? por cento nesse caso. 23. Ele só tem 23% já, sim. Significa que todos os 77% estão dispersos. Ele tem, eu tenho, o Antônio tem. Só que ele acaba Miguel por ser o tem. dono do grupo Meta, não? Não percebi? Acaba por ser o dono do grupo Meta, o que o Eu torna... não sei Sim. se o que está cotado em bolsa é o grupo Meta Sim, ou é sim, o o Facebook Facebook, específico, não te consigo precisar hoje, mas o exemplo que eu te quis dar é Não ele é o obstante, dono, sim, sim. só tem 23% e o resto ele espalhou por N investidores que compraram, trouxeram dinheiro para a empresa para ele conseguir fazer crescer a empresa. Okay? Isto é um pouco do raciocínio que eu costumo levar às pessoas quando as pessoas dizem: mas isso é nosso negócio, eu e o Etienne, como é que vamos vender? Vamos trazer novos donos aqui, depois pessoas trazem, vão começar a nos dar ordens, depois fica difícil. Nem sempre, quando vendes parte de ti, as pessoas que vão comprar vão te dar ordens. Tu podes te manter numa posição em que és o gestor, tu é que tomas a decisão pela empresa, e eles são apenas investidores, vão receber dividendos. Hoje o Facebook tem bilhões de investidores no mundo todo. Tem angolanos que são donos do Facebook, sinceramente que nós estamos a falar. Tem angolanos que são donos da Coca-Cola, tem angolanos que são donos da Apple, porque compraram ações hoje no telemóvel. Tu vais, abres uma conta custódia num agente de intermediação de lá e a partir daqui começas a investir. Compras ação, guardas ali e vês que agora queres vender, podes vender, está tudo bem. Então, às vezes é isso que acontece. Nós investimos para mais longo prazo, não para agora. Não para agora. Imagina uma empresa criada agora, se tudo está bem, como é que ela vai estar daqui a... O investidor deve ser paciente. Principalmente. Sim, isso é uma das virtudes. Investimento não é micha. Você não pode ser mexer. Sim, hoje Tem hoje, já quer vender amanhã, já quer... Enfim, então... esse imediatismo. Principalmente para investimentos em ações na Bolsa de Valores, a médio e longo prazo tem retornos bem. Imagina, estava a dizer há pouco que as ações do Dubai custaram 22 mil.
Imagina alguém hipoteticamente que comprou ações no valor de 10 milhões. Né? No preço de 22 mil, comprou um número de ações no valor de 10 milhões. Passado 22 mil, hoje estão a quase 90, já estão quase a 300%. Quer dizer que aqueles 10 milhões já estão em 30. Isso é Ok? extremamente. Já estão em 30 milhões. Ele Aí, recebe. daqui a mais de 10 anos, quanto é que você acha que a ação vai estar? 500, 600. 600, sim. Agora imagina em termos de percentagem qual é o ganho. São Então, muitos é dividendos. preciso pensar a longo prazo para quem vai investir em ações. Mas ainda assim é uma outra da moeda. Quais são os desafios que atualmente estão lá em frente? Quando diz desafio do setor financeiro, falando na perspectiva de investimento, quais são os problemas que eu vou enfrentar? Está a Certo. falar que está todo mundo muito bonitinho que você vai ganhar dinheiro, mas quais são os problemas que você vai enfrentar? Tem os riscos. Vou falar especificamente da Bolsa, que é o que nós estamos aqui a tratar. Qual é o risco que eu tenho hoje de comprar a ação do BFA? Primeiro risco, o BFA falir, ok? Ter a Certo. falência. Certo. O BFA faliu e agora tudo o que restou vamos vender e dividir pelos donos. Isso é um risco. Ok? Perder o meu dinheiro porque o banco faliu. Embora que, mesmo que o banco falir hoje, decretar falência, tem o que nós chamamos de massa falida. Os ativos que o banco deixou. Prédios, carros, tudo isso depois junta-se, vende-se para distribuir o dinheiro aos donos da empresa. Né? Ou seja, que foram prejudicados. Sim, teoricamente. Tem a massa falida que ainda é Ok. distribuída. Então, mesmo que a empresa falir, de alguma forma ainda podes receber alguma recompensa. Mas vamos lá. Primeiro risco, a empresa falir. Tu perderes o teu dinheiro. Segundo risco, Johnny, estás a dizer que as ações do Dubai estavam a 22, agora estão em 90 e tal. Ia acontecer ao contrário. Eu comprar a 22, depois descerem para 10. Podia. Ia acontecer. Então, isso também pode acontecer. Pode acontecer. Porque, sim, Até agora nunca aconteceu. sim, peço Aqui. desculpas pela interrupção, sim, Tranquilo. sem Vai lá. esquecer o fio da resposta. Vai lá. Por exemplo, quando uma empresa está com as ações totalmente baixas, a tendência é sempre das pessoas verificarem uma oportunidade nessas ações baixas. A que se deve este facto? Por quê? Porque as pessoas querem comprar barato e vender caro. Quando as ações baixam, eu fico assim a pensar, está barata. Então é o momento certo para eu comprar, gasto menos dinheiro. Eu, como tenho indicadores, porque eu sou especialista, já analisei e estou a perceber que a médio e longo prazo vai voltar a subir. Então, como agora está barata, nas minhas análises vai voltar a subir, eu compro agora. Agora fica comigo. Daqui a X tempo, quando elas subirem, já vou vender mais caro. Então, tendencialmente, as pessoas vão comprar as ações quando estão mais baratas e vendem quando está mais caro. É isso que acontece na prática. Então, primeiro risco que eu citei, a empresa falir. Segundo risco, o valor do preço que eu comprei a ação baixar. Se eu comprei a 22 mil e eu está a 10, se eu vender, vou perder quase 10 mil kwanza. Aí já é uma desvalorização. Aí já é uma desvalorização, perdi dinheiro. Mas também posso não vender. Deixo aí e Pode espero voltar a subir sim, novamente. Sim, sim. Então, são esses aspectos. Vem perguntar, John, mas como é que eu vou saber quando ela vai subir e quando é que eu vou descer? Tem que ter algum conhecimento, saber fazer análises fundamentalistas, ter alguns indicadores da empresa, precisa ter algum conhecimento. Também acesso aos ações, ao que a empresa está fazendo. Quando digo Exatamente. ações, as práticas. Sim, não é? as práticas que a Sim, empresa está a as vendas, fazer. sim. Eu sou uma pessoa que posso entender assim, por exemplo. Eu sou acionista da empresa X. A empresa, por exemplo, é do setor petrolífero. Vou dar um exemplo qualquer. A empresa está a pensar em fazer uma nova plataforma. Eu comecei já aqui a pensar. Essa empresa em que eu sou dono está a pensar em fazer uma nova plataforma. Será que quando essa informação vier aqui, as pessoas ficarem a saber? Será que isso vai fazer com que as ações subam, as ações baixem? Não, porque a empresa, quando é cotada, tudo o que ela vai fazer, ela tem que informar. O investidor tem que saber. Estou com pretensão de fazer isso e fazer aquilo. Porque ainda essa vertente fiscalizadora por Elas parte têm do obrigação, as certo. empresas trimestralmente têm que divulgar. Todos os trimestres. São obrigadas. Tens que, números de gestão da empresa, tens que apresentar. Quanto é que Então você não gastou? é de forma anual, é de forma trimestral. Trimestral tens que a divulgar as prestação de informações. contas. Sim. Trimestral. Todos os trimestres tu tens que divulgar as suas informações. Tens que mandar essas informações no regulador. Okay? Para manter atualizado toda a informação. A quem colocou seu dinheiro na empresa tem que estar em noção de como é que está a ser gerido o meu dinheiro. Então, trimestralmente ele vai ter esse feedback. E no final do ano vai ter uma Assembleia Geral onde ele vai participar, vai também votar a favor ou contra qualquer coisa que for lá a ser decidido. Então, dizia eu que eu posso analisar e perceber que, ok, a minha empresa
vai abrir novas lojas, eles já falaram sobre isso, também vai abrir novas lojas, então provavelmente quando essas lojas estiverem abertas, as ações vão subir e vai ficar muito mais valorizada. Então eu vou manter as minhas ações, não vou vender, sempre, ser o indicador. Então, preciso estar atento. Se uma coisa em que eu sou dono, tu és dono, não importa o percentual que você é dono. É normal tu estares atento a como é que está a funcionar as informações da tua empresa, porque é a tua empresa. Literalmente tu és dono do BFA. Então precisas acompanhar como é que as pessoas que estão a gerir o teu dinheiro estão a fazer. Certo? Então precisas estar atento, precisas estar informado, precisas ler as informações da empresa que você é dono na internet. Então precisas acompanhar para e passo para ver se tu ficas informado e tomas as melhores decisões quando quiseres comprar, vender suas ações. Agora, estimado Johnny, só que estando a coordenar o gabinete, o Conselho de Administração em relação ao mercado de investimentos, investidores, quais são as suas expectativas face à situação em que se encontra? Está expectante? A minha expectativa, objetivos? A minha expectativa é ajudar o Conselho de Administração a tomar as melhores decisões. Conseguimos maximizar o valor da ENSA, conseguimos pagar melhor os nossos acionistas. A minha missão é ajudar os meus a tomar as melhores decisões. O meu trabalho é facilitar o trabalho deles. Facilitar o trabalho deles. Os gestores têm várias direções a que estão anuídos, têm responsabilidades. Portanto, o nosso trabalho é facilitar isto. Por pareceres, por fazer a ligação com as outras direções, fazer a ligação com os acionistas, com as outras entidades com quem nós nos relacionamos. Portanto, a nossa missão é única, facilitar o trabalho dos nossos decisores para que eles possam tomar as melhores decisões. Requer muito, parte do estimado Johnny, requer estudo. É um trabalho em equipa. Eu tenho colegas muito bons. Considera exaustivo? É um líder, afinal de contas, considera exaustivo? Se ser líder considera exaustivo? Sim, a posição em que se encontra. É prazeroso. É prazeroso, sim. Eu me divirto no trabalho. Eu gosto de trabalhar com meus colegas, me ensinam bem. E eu tenho colegas que hoje, vamos dizer, as pessoas têm colegas que são melhores do que tu. Sim. Mas muita gente encara isso como um sinal de desafio. Vai roubar o lugar. Estimado Johnny nem encara assim. Até líder. Etienne, para exerceres um cargo de chefia, nem sempre é porque tu és muito bom, tecnicamente falando. Cargo de chefia é cargo de confiança. Confiança, muitas das vezes, não é aptidão técnica. Okay? Eu, para escolher o Etienne, para ser meu diretor, para ser meu gestor de alguma coisa, não precisa o Etienne ser o mais truta, nós dizemos no calão, mais bem dotado naquela matéria. Mas precisa ser o meu homem de confiança, precisa ser a pessoa que eu acho que vai me resolver os problemas, eu assumo essa responsabilidade de nomear para aquele determinado cargo. Então, nós às vezes nos confundimos. Por que aquele colega é bom tecnicamente, mas ele não é o líder da equipe? Pode não ser bom líder. Certo. Pode não transmitir a mesma confiança do que a outra pessoa que foi indicada para exercer aquela função. Então, não se trata de ser melhor ou pior. Trata-se, daquele momento, a pessoa que indicou entende que és a pessoa para exercer aquelas funções. Amanhã pode ser diferente. E assim, a pessoa que mais está preparada, nesse caso, para poder exercer essas funções. Nem se trata de estar melhor preparado na altura. Trata-se simplesmente que é a pessoa que os teus líderes entendem que naquele instante, naquele horizonte temporal, é a pessoa indicada para exercer aquela função. Amanhã pode acontecer N coisas. Amanhã pode ser o teu colega que é teu técnico que hoje vai exercer as mesmas funções. Então, eu não tenho muito esses temas, mas devo te dizer que eu tenho colegas muito bons. Os colegas também, de certa forma, é um ensino contínuo, porque o estimado Johnny, enquanto líder, vai aprendendo todos os dias. Daqui a pouco vais convidar já no teu podcast, porque vou ouvir falar muito sobre eles. Sim. Eu tive bons colegas, muito bons, na CMC. Estão por aí espalhados. Então, o CMC é a base perfeita para quem deseja entrar no mercado de capitais, no mercado financeiro. Meu exemplo é perfeito. Certo. Porque o CMC regula e agora a ENSA Seguros está como um ator dentro desta bolsa. Ou seja, é um casamento perfeito. Sim, é a união do útil e agradável. Sim. No caso foi eu sair de um regulador e para uma empresa que é regulada. É regulada, sim.
Então, As regras todas, é como se saísse da FIFA para jogar num clube. vai jogar num Vai clube, trabalhar num certo, clube. certo, Yeah, certo. É yeah, eu muito. costumo dizer isso. Sim. É bom porque hoje eu estava lá no papel de homem da FIFA, regras, O árbitro. o árbitro, e E agora eu estou no agora. papel de que sou o jogador. Agora eu tenho que ligar para os meus colegas. Colega, mandamos um documento, vem só aí, Sim, se sim. conseguimos, enfim, e faz parte do É, processo. mas esse é um ativo mesmo. É interessante. Eu tenho Interessante. colegas que na CMC trabalharam comigo, eu enquanto líder, hoje estão lá a exercer cargos de chefia. E hoje eu ligo, são meus chefes também. Sim, sim. Colega, tudo bem? Partilhamos um documento, por favor, podemos ver como é que podemos. Enfim, então, o processo é dinâmico. Amanhã podemos inverter os papéis, gastar. Então, para mim, isso é muito tranquilo. Acho que quando tu fazes o teu trabalho com honestidade, responsabilidade, eu sou do Zaire, deixa eu te É. contar. Eu sou daquelas pessoas que as pessoas chamam de langa, né? Vou dizer isso. Há essa xenofobia ainda enrustida. Hoje nem tanto, porque eu também já sou mais velho, essas não são mais coisas que me contam. Mas quando era puto, isso era um problema. Eu quando vim para Luanda, em 78, eu quando vim falava menos português, falava mais Lingala e Kikongo. Sim, sim. Então, na escola isso é um tema, né? Tudo, isso é langa. Então, eu cresci numa realidade em que a probabilidade de sucesso é pequena. Eu cresci numa aldeia, em Mazacom, Pombo, onde nós passamos quando fugimos do conflito armado, quando ficamos algum tempo. Eu quando via um avião a passar, só falava, pô, isso é impossível estar ali em cima. Então, a probabilidade de estar aqui no podcast e falar contigo é muito, muito pequena. Isso é inalcançável no meu pensamento. Então, quando eu digo às pessoas, tudo o que acontece na minha vida é um ganho. Ok? Sou uma pessoa que a vida, na altura, não me deu tantos sonhos. Não almejava tanta coisa porque o meu meio não me permitia tanta coisa. O ambiente em que se encontrava Não, era não permite. desvantajoso, sim, sim. O que é que era? Era o ambiente. O que é que era para nós ganho? Tem uma lavra, estás a ver? Pescar. Esses eram nossos ganhos, eram nossos objetivos. Desde muito cedo fazer um pedido. Então, essa era a nossa meta na altura. Então, tudo que acontece a posterior a isso, para mim, é um ganho. E eu lido com isso com toda a naturalidade. Essas progressões, não progressões. Hoje vais ali, hoje vens aqui, hoje tens uma extensão, amanhã não. É completamente natural. Nós estamos aqui para servir o país. Das diferentes formas. No privado, no que for. Quando nos chamares, Johnny, temos uma missão. Estou, eu sou angolano Sim, e sim. estamos aqui para servir. Um verdadeiro patriota. Somos Sim, tropas sim. do país. Sim, não, não Nós tem estamos aqui como. para servir em diferentes lugares que nos acharem que conseguimos dar algum contributo. Então é tranquilo. Nós verificamos também que há aqui muita gente a acompanhar a nossa live. Temos um comentário já com uma questão da Tânia de Carvalho, que faz uma questão: quais são as corretoras de Angola? São várias, Tânia. Não te consigo citar aqui todas, mas vou recomendar, Tânia, que entras por www.cmc.ao. Eu errei no e-mail, meus colegas da CMC vão me matar. Vão me dizer que você saiu da CMC e já esqueceu o e-mail. Mas entra para o site da Comissão do Mercado de Capitais. Há um menu no site da Comissão do Mercado de Capitais que é menu, penso que é supervisão. Quando clicar nesse menu, vais ter lá todas as corretoras e todas as distribuidoras que estão registradas na Comissão do Mercado de Capitais. Devem ser hoje 10 corretoras, se a memória não me atrasou, 12 distribuidoras. Qualquer uma delas serve para a Tânia ligar e fazer contato e começar a sua atividade. Certo. A Tânia também questiona se já agora é acionista da ENSA. Questão interessante, Tânia. A resposta é não. Mas era interessante. As ações da ENSA. Então, interessante, Tânia. Vamos lá ver se. Eu também já estou com interesse, acho que vou vir acionista também da ENSA. Está de veras atrativo. Ainda temos a questão também do Evandro Alcântara dos Santos, que questiona: dentro dos métodos estatísticos e previsões empresariais, qual previsão prevê para startups nacionais embrionárias e não só? Qual é o nome? Qual é o nome? Evandro Alcântara dos Santos. Evandro. Pergunta acadêmica e mais ou menos também estratégica. O que acontece? O que é que dinamiza as grandes economias? São pequenas e médias empresas.
Se o Evandro acompanhou o episódio que teve aqui o PCA do INAPEM, porque o INAPEM é a entidade governamental que tem como missão de ajudar o setor das pequenas e médias empresas, criar política, ajudar, promover, para que essas possam dinamizar. Por que é que eu digo pequenas e médias empresas? Porque é mais fácil nós criarmos uma pequena empresa assim, empregamos mais 3 pessoas do que criamos uma empresa com 1000. Okay? Tu vais ter mais pessoas que compram I10 do que pessoas que compram Ranger. Concordas? Certo. Então, tu vais ter muito mais pessoas que vão criar pequenas e médias empresas e empregarem pequenas pessoas. E se forem muitas empresas a empregarem pequenas pessoas, nós vamos ter uma grande taxa de empregabilidade. Então, é muito mais simples começar por aí. É aí que o governo cria várias políticas para dinamizar as pequenas e médias empresas. Nós temos hoje o INAPEM, que tem feito um grande trabalho. Hoje as pessoas conhecem muito mais. Se eu tenho quero licenciar a minha empresa, já sei onde correr, sei que eu posso ir no INAPEM. Sei que por via do INAPEM, se eu ter o selo do INAPEM, eu consigo. O Estado hoje tem várias instituições vocacionadas a apoiar pequenas e médias empresas. Quando estou a falar apoiar, não é só apoiar de falar, apoiar dar dinheiro, Dar dinheiro. financiar mesmo. O BDA apoia empresas, tanto pequenas como grandes. FACRA, que é um fundo de capital de risco, também apoia pequenos agricultores e empresas. FADA, Fundo de Desenvolvimento Agrário, também apoia. Nós temos várias empresas, e estou a falar de estatais, criadas mesmo para dinamizar o setor de pequenas e médias empresas. E privado também temos muito. Nós temos hoje políticas muito próprias para pequenas empresas que vão solicitar financiamento. Não estou a falar de financiamento, estou a falar de geral. Nós temos hoje o aviso que o BNA fez sair, o aviso 9, o aviso 10, que olham muito para essa perspectiva de facilitar alguns financiamentos, tanto para pessoas como para empresas. Então, eu prevejo hoje, em função das várias políticas que o Executivo vai ter, eu vejo que nos próximos 10, pouco menos do que isso, um setor de PME, de pequenas e médias empresas, mais dinâmico que nós temos hoje. Tu já tens, muita gente a pensar no passado. Estou a falar mesmo a sério. É claro que muita gente de forma amadora, mesmo sem ciência nenhuma, mas há muita gente que já pensa em fazer negócio. As nossas mães já faziam negócio há muito tempo, sem oficializar a empresa. Temos muitas mães que vendiam, vendem, que têm bancada, que iam para a China há muito tempo, que iam para o Brasil comprar coisas há muito tempo. Então, hoje, em função de várias ferramentas, instrumentos, conhecimento, acesso à informação, há muito mais gente. No setor tecnológico, então, não se fala. Tens muito mais gente hoje, tens muito mais influencers. É um negócio. Um negócio, é uma atividade. Gera emprego. Nós estamos aqui a trabalhar, temos pessoas do outro lado. Estão lá a fazer também a sua atividade. Se mais pessoas tiverem podcast, mais pessoas vão estar a trabalhar. Então, nós temos muito mais. E o setor tecnológico trouxe essa maior expansão. Do mesmo jeito que o setor tecnológico tenta a crescer, nós temos muito mais informações também. Cooperativas agrícolas que sabem hoje que nós, se juntamos em cooperativas, conseguimos ir pedir financiamento. Então, resumindo e concluindo, nos próximos anos teremos pequenas e médias empresas, mesmo se quisermos incluir aqui, muito mais avançado e chegar a níveis como nós temos no Brasil, por isso. Então, estamos a fazer um caminho e as políticas que têm sido tomadas estão nesse sentido. E a visão está clara nessa lógica. Dinamizar o setor de pequenas e médias empresas, porque entendemos todos que é um dos motores. Bem, estimado Evandro Alcântara dos Santos, acredito que as suas dúvidas estejam mais do que sanadas. Vamos agora para a questão do Eurico Nzinga. Questiona como prevê as ações iniciais de certas empresas em bolsas angolanas, tendo a Bodiva ainda galgando os seus passos primários. Olha, eu não fixei o nome. Eurico Nzinga. Eurico Nzinga. Nzinga deve ser Bacongo. Também assim, acredita, esse nome Nzinga. Eu como sou Bacongo, eu tenho alguns nomes que são familiares, você vai já identificando. Eurico, a Bodiva deve ter os 12 anos. A Bodiva enquanto bolsa. O que é a Bodiva? A Bodiva é a praça onde as pessoas vão vender as ações. Como dizer às pessoas, estás a ver o Catinton? O Catinton, as tias vão vender, né? Mate, lá. Então, o Catinton, aquele lugar que as pessoas vão vender, é como se fosse a Bodiva. A bolsa é um lugar onde as empresas vão vender as suas ações.
As ações são como se fosse o tomate, a cebola. As empresas são como se fosse a senhora. Então, as senhoras quando vão vender seu tomate no Catinton é como as empresas vão vender as suas ações na bolsa. Então, este Catinton existe há mais ou menos 12 anos. 14, 26, 12 anos mais ou menos. O Catinton existe há 12 anos. Mas esse Catinton, chamado Bodiva, nos últimos 5 anos, foram lá tias a vender tomates que não vendiam no passado. Antigamente não vendiam tomates nessa praça. Só vendiam outras coisas. Hoje em dia já vendem tomate. Então, sim, sim. a venda de tomate, que são as ações, é uma coisa recente, né? Há pouco tempo. Mas é tão recente que, só para ter uma ideia, ano passado, BFA, que é uma das tias que foi vender seus tomates lá, BFA foi vender as suas ações. BFA precisava arrecadar dessa venda mais ou menos 200 e coisa milhões de dólares. Ok? As ações que o BFA foi vender era no intuito de arrecadar mais ou menos 200 e qualquer coisa milhões de dólares. Andro, a quantidade de pessoas que quis comprar esse é o triplo do que o BFA quis receber. Ok, sim, sim. Ou seja, tem mais pessoas que queriam comprar tomate do que tomate disponível para vender. Significa que, não obstante ele ser um mercado novo, mas as pessoas estão tão atentas que há mais gente que quer comprar do que tomate disponível para vender. A vender. Isto aconteceu em todas as empresas que foram vender na bolsa, ações na bolsa. Todas as empresas que foram vender ações na bolsa tinha mais pessoas dispostas a comprar do que ações disponíveis para vender. Nós fomos em economia, tinha muito mais procura que oferta. Oferta, certo. Okay? Então significa que é um mercado que está atrativo, as pessoas têm tentado acompanhar. Poderão acompanhar outras empresas que vão entrar também, que vão vender as suas ações. Evandro, fica atento quando verificar, ou se quiser comprar as ações que já existem também pode. Rico, sim, sim. Rico, Zinga. Se quiser comprar as ações que já estão, nas empresas que já estão, também pode ser. É só ligar para uma das corretoras e dizer que, olha, eu sou Eurico, Zinga, quero comprar ações da empresa X. Eles vão te abrir uma conta custódia, tal como já expliquei. Vão lhe mandar o link para baixar um aplicativo como se fosse o Express. Neste aplicativo, quando entras com as tuas credenciais, vais ter lá todas as ações que estão a ser vendidas, os referidos preços. É só olhar, escolher, dar 2 cliques, comprar ou vender em função daquilo que for a sua pretensão. Então, companheiro Zinga, está aí, a nota está dada, começa já a fazer as suas aplicações. O Eurico Zinga também questiona: prevê como deficitária o crescimento da empresa que representa em bolsa, atendendo à ligeira estagnação dos números em bolsa? Nem sei se percebi a pergunta do Zinga. Prevê como deficitária o crescimento da empresa que representa em bolsa, atendendo à ligeira estagnação dos números em bolsa? Zinga, se nos estiveres a ouvir, Sim, acho e que ele, puderes melhor. acho que ele quis questionar Claro, ou seja, uma empresa que pode ser considerada uma empresa deficitária, não é? Se os números da bolsa, ou seja, os seus números na bolsa estiverem estagnados, essa empresa pode alcançar essa posição área, caso os seus números na bolsa sejam Vamos por estagnados. partes. A tua empresa pode ser uma empresa que não dá lucro, mas pode ir para a bolsa. Certo. Ok? Mas como é que isso funciona? Imagina que nós temos uma empresa e essa empresa nos últimos anos não deu resultados positivos. Ok? A questão é, epá, essa empresa não apresentou lucro. Será que nós podemos colocá-la na bolsa? Eu gosto de fazer esse paralelo com uma coisa. Imagina que uma tia vai vender tomate no 30. Esse tomate está podre. Ok? O senhor do 30, o fiscal lá, tem que proibir a tia de vender? Deixar a tia vender. Tomate podre ou verde, por exemplo. O que achas que o fiscal tem que fazer? Proibir a tia de vender ou deixar a tia vender? Sim, tendo em conta as questões sanitárias também, os senhores tomam-se uma medida preventiva para que a senhora não possa vender esse tipo de Sabes tomate. que existem pessoas que gostam de tomate podre para fazer alguma coisa, para plantação. Ok? O que é que eu quero dizer com isso? Tem que ser quem vai comprar que toma a decisão se tenta comprar ou não. Pode ser tu ali proibir antes de vender. E se tiver pessoas que querem comprar tomate podre, não é para fazer molho, mas pode ser para fazer outra coisa. Ok? Não pode ser eu ali colocar essa limitação. Acontece mesmo na bolsa. O papel tanto da CMC como regulador, como da bolsa, não é proibirem uma empresa de vir, mesmo que a empresa não seja resultados bons. Tem que ter contabilidade organizada, tem que ter alguns requisitos que a CMC exige, que tem que ter, mas o critério de ter lucro não é o critério fundamental para ires ou não na bolsa.
Quando vais na bolsa, as pessoas que estão nos acompanhando já devem ter ouvido falar em Warren Buffett, que é um investidor internacional. Berkshire Hathaway. Warren Buffett ele gosta de olhar para empresas assim, que estão aí tipo num cantinho, Sim, sim. os resultados tipo, não estão lá muito satisfatórios. Ele gosta de colocar dinheiro lá porque ele sabe que a médio e longo prazo aquilo vai disparar. Então, primeira parte da resposta, Zinga, a empresa não precisa ter resultados positivos para ir para a bolsa. Segunda parte da resposta, a empresa já estando na bolsa, não significa que se num ano tiver resultados não positivos, tem que sair para a bolsa. Negócio é negócio. Tem dias quando o meu carro que está a fazer hits, por algum motivo, tem operação, o pneu furou, está a sair fumo no radiador, o motorista não trabalha o valor que devia trabalhar naquele dia. Acontece. Tem dias que na minha bancada eu vendo em média 10 mil por dia, tem dia que passou muito pouca gente e só vende 5. Okay? Nos negócios essas coisas acontecem. Nos investimentos é a mesma coisa. Podem ter situações que naquele ano, por qualquer motivo, aquela empresa não teve tantos resultados como no ano passado. Mas aí a gestão é transparente, tu vais ver os números, vais ver porque é que não teve resultados positivos. Acompanhas, porque você é dono da empresa. Então, pode acontecer essas situações. A empresa no ano X não teve resultados positivos. Se não tiver resultados positivos, não tem dividendos. Pode acontecer no ano seguinte, tem resultados positivos e todo mundo tem dividendo. Então, acontece esse tipo de situações, Zinga. Okay? Tal como qualquer investimento, da bolsa também podem ter resultados positivos. Ainda temos mais uma questão da Tânia de Carvalho, que questiona: será que neste tipo de investimento pode ter fraude? Pergunta interessante. Pergunta interessante. O que acontece? Uma empresa, quando vai vender as suas ações na bolsa, ela segue um conjunto. E o que o regulador exige a essa empresa? Ele diz assim: Etienne, tu és o dono ou és o gestor da empresa X que estás a trazer na bolsa. O que tu tens de fazer antes de colocar essa empresa na bolsa? Vais-me fazer um documento. Esse documento chama-se prospecto. Okay? Quando a empresa é grande, esse documento costuma ter 300 páginas. Nesse documento, tu vais me colocar toda a informação da empresa. Nos últimos 3 anos, os números dos últimos 3 anos, e esses números auditados por um auditor externo, okay? Auditados, tens de me colocar os números nesse documento, tens de me colocar neste documento as primeiras páginas todas são dos riscos, quais são os riscos que eu estou envolvido no meu negócio, o que é que pode acontecer hipoteticamente, o que é que eu estou à espera que aconteça, o que é que vai acontecer, e eu quero que me faças uma previsão nos próximos 3 anos, como é que achas que o negócio vai fluir. É obrigatório ele colocar essa informação neste documento. Este documento é divulgado antes da empresa ir para a bolsa, para que o investidor pegue esse documento, leia e tome a decisão em função das informações que estão lá. A questão que as pessoas colocam é: mas Johnny, este documento não pode ser adulterado ou falsificado, tal como qualquer outro documento. É crime fazer. Okay? Tal como alguém que vai falsificar um bilhete de identidade, tal como alguém que vai solicitar uma informação bancária e nem fornecer uma informação correta. É ilegal o fazer. Ou seja, este documento, antes de ser submetido à CMC, é validado por um auditor. Aqueles números que estás a dizer têm que ser validados por um auditor. Agora vais me perguntar: mas o auditor não pode mentir? Aí entramos para outra escala, né, de análise. Mas o que eu quero dizer é que existem pessoas que ajudam a validar aquele documento. Existe escritor de advogados, são contratados para tal. Existem auditores que são contratados para tal, que validam aquele documento antes dele, para aqueles números que estão no documento antes dele ser divulgado. Eu costumo dizer às pessoas: existem pessoas boas e más em todo o sítio. Em todo o sítio, Tânia. E seria falso eu dizer que todo mundo que trabalha no sistema financeiro é honesto. Todo mundo que trabalha ali é desonesto. Existem pessoas ruins e boas em todo o sítio. Mas o ideal é criar-se mecanismos para minimizar o máximo possível a influência de pessoas que podem interferir no processo normal e na tomada de decisão do investidor. Tal como existem os riscos na nossa vida, nos mercados financeiros, os riscos na verdade não são para serem combatidos, são para ser geridos. Nós encontramos mecanismos para minimizar os riscos. Nós, quando contratamos um funcionário bancário, nós muitas das vezes fizemos um conjunto de análises da aptidão dessa pessoa, honestidade dessa pessoa. Mas muitas das vezes as pessoas roubam. Ele é desonesto, de forma natural. Então, eu não vou, por causa disso, culpar o banco por uma pessoa desonesta. Ele vai responsabilizar por isso.
né? Ele é honesto. Não vou dizer que os bancos são desonestos porque um colaborador é desonesto e fez fraude. Então, tal como acontece em vários outros setores, existem mecanismos que o regulador tem para minimizar o máximo possível. Existem outras entidades que fazem check and balance para viabilizar os números que são apresentados por uma empresa que vai para a bolsa. Mesmo a empresa, quando já está na bolsa, esta empresa divulga informações financeiras. Essas informações financeiras são auditadas. E esse auditor é independente do regulador. O auditor são as várias as empresas de auditoria que nós conhecemos por aí, Deloitte, Ernst Young. O trabalho deles é fazer essa auditoria, verificar a veracidade das contas que são divulgadas. Elas fazem o seu papel. Poderás me dizer que, mas em muitas outras situações e países existem auditoras que acabam por cometer fraudes, existem e devem ser atuados. Devem ser atuados. O trabalho deles, eles têm a habilidade de o fazer, né? De verificar as contas e autenticar as contas das entidades. Então, existem essas várias camadas que fazem com que a informação que chega ao investidor, que chega até nós, seja de tal forma que processos que visam autenticar a veracidade das informações. Mas as pessoas desonestas existem. A Tânia de Carvalho questiona: será que posso legalizar a minha empresa e amortizar os seus ativos em bolsa? Esta é uma pergunta um pouco mais técnica, complexa. Teríamos que ver bem o contexto a que se refere. Quando diz legalizar a empresa, depois amortizar os ativos em bolsa. Na bolsa, nós não vamos vender os ativos da empresa como tal. Nós vamos vender parte da empresa ou vamos pedir dinheiro emprestado quando nós fizemos emissão de obrigações. Mas, Tânia, se tiver aí minhas redes sociais, algures, Johnny Sock, dá-me um toque e talvez eu consiga perceber melhor o que se refere, consiga auxiliar melhor numa resposta para si em função daquilo que questiona. Isso, estimados visualizadores. A nossa foi de... Quero agradecer também. Mais uma vez agradecer pela participação do estimado diretor do Gabinete do Conselho de Administração da ENSA Seguros, relação ao mercado e investidores. Foi uma conversa de facto produtiva. Acredito que hoje foi uma aula de facto a ser ministrada, o conhecimento foi amplificado, tendo em conta que encontrávamos nos leigos, inclusive eu, acerca de muitas questões atinentes ao setor financeiro humano. E quero agradecer mais uma vez ao estimado Johnny Sock e quero também pedir que deixe um conselho para os nossos estimados visualizadores neste momento acerca do faça investimento. Agradeço o convite. É uma missão de todos nós. Parece algo muito complexo e parece que essas informações estão circunscritas para um grupo de pessoas. Tudo que eu disse aqui é público. É consultado em qualquer documento. Mas hoje, às vezes, enquanto jovens, o Facebook, o Instagram, o TikTok já estão de tão forma automatizados que passa a informação que você mais gosta de ver. Hoje, os robôs são assim. Então, depende muito do que é que tu gostas de ver nas tuas redes sociais e o algoritmo vai te dar mais aquelas informações. Eu, como sou muito ligado a finanças, o algoritmo me manda muitas coisas de finanças. Então, todos os dias eu vejo coisas sobre. Então, depende muito de onde nós estamos inclinados. Muitas das vezes, nós dizemos que a informação não chega até nós, mas nós não fazemos nem um pouco para ir atrás da informação. Quando eu digo que o Byte foi para a bolsa e estava a vender uma ação a 22 mil kwanzas, isso é uma informação pública. Não era uma informação que estava guardada num gabinete. Isto é público. Foi divulgado em todos os sites. Mas eu nunca ouvi isso. Provavelmente é porque tu nunca clicaste num post do sistema financeiro. Porque hoje, quando tu pões clique num post, o Facebook entende que você gosta daquilo, passa a te sugerir informações sobre aquilo. Então depende muito de como é que nós estratificamos as nossas escolhas, né? O que nós queremos na vida. As redes sociais têm tudo. Têm tudo. Garanto que tudo que eu estou a dizer. Parte da informação é a minha experiência de trabalho. Parte das coisas são públicas. Todo jovem, se quiser. As pessoas às vezes têm que chatear aquelas pessoas que têm as informações daquelas que elas precisam. Tens que ir mesmo atrás. É uma questão de que não, mas ele também já está num nível de arrogância. Sim, mas eu preciso da informação, vou lhe chatear. Eu quero a informação. Ele já está num nível que, se ele me der educação financeira, ok, mas se ele não me der, a vida dele continua. Mas eu preciso da informação, então eu vou atrás da informação. Nenhuma universidade vem te buscar em casa para estudar.
tu decides que a informação é importante, pagas a propina e vais estudar. Mesmo jeito, nós temos que ir atrás da informação. Johnny, vi a tua participação no podcast, falaste de algo que eu não percebi. Por favor, podes me clarificar melhor? Manda-me uma mensagem. Eu vou te responder. Vou dizer, olha, aquilo é assim, aquilo que funciona. Então, tens uma informação adicional e podemos... para terminar e dizer as pessoas, atravessar a autoestrada a correr pode dar certo, mas o risco também é grande. É preciso estar muito atento às pessoas que hoje todos os dias nas redes sociais nos dizem, olha, fácil, fácil ser rico, fácil ser milionário aos 21. Eu tenho 36 anos, não estou milionário. Quando eu trabalho no sistema financeiro. Não sei se você... Também não está nada escrito que todo mundo tem que ser milionário. Tá vendo? Parece que é uma sede hoje que se eu tenho 21 anos e não estou milionário, estou atrasado na vida. Sim. Parece que o Etienne está melhor porque o Tá Etienne melhor, fez sim. alguma coisa. Enfim, então, esta pressão social nos faz nós achamos que estamos fora do contexto. Não estamos pior do que os outros. Há muita gente que vem te dizer isso, que não precisas ir para a escola, tu hoje basta empreender. O conhecimento é muito importante. O conhecimento é muito importante. Se tiveres uma ideia hoje de abrir um negócio que vai dar milhões, ótimo. Também está ótimo. Mas se não tiveres uma ideia que vai te abrir negócio, precisas estudar, precisas te potencializar para fazeres melhor o teu trabalho, para ganhares melhor, para melhorar o teu nível social. Então é muito fácil algumas pessoas atravessarem a autoestrada, chegam no outro lado da estrada, pegam no microfone, dizem nos outros, é fácil, podem vir, não está a ver carro, podem atravessar. Eu cheguei aqui, todo mundo consegue atravessar. Mas muitas das vezes a pessoa não te explica. Ele atravessou às 2 da manhã, onde está a passar poucos carros. Então o que é que eu digo às pessoas? Em vez de simplesmente dizer às pessoas que é fácil ganhar, expliquem às pessoas as fórmulas para ganhar. Dizem mesmo às pessoas, olha, eu comecei assim, primeira coisa, meu tio me deu 10 milhões, esses 10 milhões fiz isso, fiz aquilo, pedi um empréstimo no banco, fiz aquilo. Dê a fórmula às pessoas, para as pessoas aprenderem. Não simplesmente dizer, é fácil ser. Não é fácil ser, Etienne. É mesmo fácil. Se tu estás a dizer que eu trabalho no sistema financeiro, não é fácil ficar rico fácil. Estás a ver? É preciso mesmo trabalhar, é preciso ter conhecimento, é preciso ter ideia, é preciso inventar algo extraordinário. Mas é possível tu teres uma vida digna, ganhares um bom salário e sustentares a tua família. É possível. Então o que eu digo às pessoas antes de ouvirem quem está do outro lado da via expressa te dizer que é fácil, podem vir, todo mundo pode chegar até aqui. Preste atenção. Dos dois lados da estrada, está a vir caminhão. Calcula se a velocidade que o caminhão está a vir vai te alcançar ou não. Toma a decisão, só assim que tu atravessas. Se perceberes que é difícil atravessar, sobe na passadeira. Sobe na passadeira, é seguro. Vais na mesma chegar do outro lado, pode levar mais tempo, mas vais chegar do outro lado de forma segura e colocas a tua vida em risco. Então, estamos juntos e quando tiver uma próxima oportunidade que quiserem que nós conversamos, dar um toque. Não, com certeza nós é que estaremos gratos por recepcioná-lo de novo, estimado Johnny Sock e quantos visualizadores. Mais uma vez, muito obrigado pelo nosso programa, foi esplêndido. Até já.